Deus diz para nós andarmos de fé. Pronto, vamos andar. Agora uns dão passos maiores, outros dão passos mais pequenos, de fé em fé. Mas o andar não tem nada a ver com a fé, nem a fé tem a ver com o andar. A fé tem a ver com a nossa ação. Oh pastor, mas a fé tem ação? Tem. Venha lá comigo para 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Quem é que gosta de guerrear? Poucos. Vamos lá ver o que é que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Combate o bom combate da fé. Aqui, aquela tradução diz, milita a boa milícia da fé. Milícia é guerra. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Uau! Temos que tomar posse da vida eterna. Para a qual também foste chamado, e o que fizestes, a boa confissão perante muitas testemunhas. Afinal, vida eterna também tem a ver com confissão. Fé, vida eterna e confissão. Por isso é que eu hoje dei o meu título, o título à minha mensagem assim: 6 inimigos da fé. 6 inimigos da fé. Quantos estão aqui que querem vencer na fé? Glória a Deus. Sabe, se temos de combater, é porque existem inimigos. Uma guerra só se dá quando há inimigos. E neste caso são os inimigos da fé. Oh pastor, a fé também tem inimigos. Vamos lá ver os inimigos da fé. Sabe, eu gosto do versículo de Hebreus 10:38 que diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós podemos recuar na fé. Recuar é andar para trás. Recuar é retroceder. Quem é que quer vida eterna? Eu quero. Vamos ver o inimigo número 1 da fé. Não é o seu, não é o meu, é o da fé. Falta de conhecimento daquilo que significa ser nova criatura. Falta de conhecimento daquilo que significa ser nova criatura. Muitos cristãos não sabem o que significa ser uma nova criatura e pensam que a única coisa que Deus fez foi somente perdoar os seus pecados. Mas precisamos de ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5:17 diz isto: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. Ora, se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Temos que saber quem somos. Isso quer dizer que o pecador tem que nascer de novo. Oh pastor, como é que um pecador pode nascer de novo, sendo ele já com uma certa idade? Como é que pode ir ao ventre da mãe e voltar a nascer? Não nasce da carne nem do sangue, nasce do Espírito. Aleluia. Sabe, 2 de Pedro 1:4. Sabe, o pecador tem de nascer, ser uma nova criatura. Tem que receber a natureza de Cristo. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diga, coparticipantes. Quem é que quer ser coparticipante da natureza divina? Temos que ser coparticipantes da natureza divina. Deus nos está a chamar para isso. Sabe, ser uma nova criatura significa que agora somos filhos de Deus.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 2 de Pedro 1,17 diz isto: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Oh, glória a Deus! A glória veio sobre Jesus. Eu vou lhe dizer, a glória pode vir sobre si. Quem é que quer a glória de Deus sobre a sua vida? Sabe, algumas pessoas dizem assim: oh pastor, aqui vocês adoram e adoram e adoram. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quanto mais adoramos, mais a sua glória vem sobre nós, mais a sua presença vem sobre nós. Sabe, quando se sabe quem é em Cristo, isso faz toda a diferença do mundo. Quando sabemos que somos novas criaturas em Cristo Jesus, isso faz toda a diferença do mundo. Porque não saber quem é em Cristo é um inimigo da fé. Vamos para o inimigo número 2. Oh pastor, 6. Se nós não chegarmos aos 6, ficamos pelo caminho, mas vamos andando. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Qual é o seu lugar? É o lugar de filho. Sabe, as Escrituras do Novo Testamento fazem menção em muitos versículos quem somos em Cristo. Você já se perguntou a si próprio quem eu sou em Cristo? Sou um filho de Deus, sou uma nova criatura, sou mais que vencedor, tenho autoridade. Expressões tais como em Cristo, nele, em quem, são comuns no Novo Testamento. Se você quiser escrever aí, escreva e depois procure lá em casa. No Novo Testamento, as passagens que dizem em Cristo, nele e em quem. Elas são comuns no Novo Testamento. Se percorrer o Novo Testamento e confessar isso continuamente, descobrirá que mudará e será totalmente diferente. A fé funciona pela nossa confissão. A cura funciona pela nossa confissão. Ui, pastor, a cura. Sim, eu vou lhe dizer. Como a maioria sabe, há um ano, e um grupo esteve aqui a interceder por mim noite e dia, tive uma queda e estou cá, glória a Deus. Mas aqui o pulso também foi partido. E um dia estava a ouvir uma mensagem e estavam a chamar um homem e disse: você quando ora as pessoas são curadas. E ele disse: se você está aí em casa e quer ser curado, levante a sua mão e seja curado agora. E eu queria, levantei a minha mão e fui curado. Espera aí só um bocadinho. Porque nós gostamos de... É verdade. E eu também fiz. Glória a Deus. Assim que ele acabou de orar, eu senti, já não tenho dores. E fui ter com a minha esposa e disse: já te posso ajudar. Deus curou-me. Não se esqueça disto, você tem um inimigo. Oh pastor, você não está curado. Estou. Mas agora vou-lhe dizer uma coisa. Passado dias, comecei a mexer a mão e a pegar nas coisas e começou-me a doer. Pastor, mas Deus curou, mas eu tenho um inimigo. Agora, ou eu fico com a dor e digo agora: ai, coitadinho de mim, a dor voltou, tem cá a dor outra vez, e agora o que eu faço? Ou tu sabes quem és em Cristo
e tu dizes, não, Jesus me curou, eu fui curado e a dor não é minha, e sais daqui no nome de Jesus Cristo. E ela foi embora, porque eu sei quem sou em Cristo. E não foi só aquela vez, ele voltou mais vezes, e eu lhe dizia, não, a dor não é minha, Jesus levou as minhas dores na cruz do Calvário, eu fui curado e agora estou curado no nome de Jesus Cristo. A importância de nós sabermos quem somos em Cristo, o que temos direito, o que Ele fez por nós. Quem é que já partiu uma costela? 1, 2, 3, poucos. Olha, glória a Deus, ainda bem. Quando você parte uma costela, espera aí, quem já partiu duas? Se calhar já partiram 2 ou 3, não é? Depois, normalmente, de vez em quando, você tem dores nessa costela, mexe-se e tal, e ainda sente dores. Acontece isso ou não acontece? Você sabe que dizem que eu parti 6? E até hoje não tenho dores nenhumas. Nem vou ter no nome de Jesus Cristo. Porque se elas vierem, eu vou lhe dizer que Jesus me curou, Deus me curou, por isso não me pertencem. O problema é que muitas vezes o inimigo vem à cabeça com pensamentos, com ideias, com as dores, e nós, em vez de corrermos com ele, ficamos aqui. Pois é, e agora? Segunda de Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e isto tudo se fez de novo, em Cristo. Mas eu gosto muito de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo que me fortalece. Diga, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é em si mesmo, é em Cristo que o fortalece. Em Efésios 2,6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Onde estamos sentados? Nos lugares celestiais em Cristo. Oh pastor, mas eu estou aqui na terra. Ei! Saia da terra. Saia da terra. Oh pastor, mas eu quero continuar a viver na terra. Pois, esse é o grande problema. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque quando estamos em Cristo, espiritualmente, estamos sentados nos lugares celestiais. Ainda que possamos viver aqui, mas espiritualmente estamos nos lugares celestiais. Somos novas criaturas. Já não mais pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao mundo celestial. Por isso, nós podemos dizer que somos novas criaturas. Não vivemos mais de acordo com este mundo, mas vivemos de acordo com o mundo celestial. Por isso estamos em Cristo Jesus. Estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. E com Ele nós podemos todas as coisas. Aleluia. O Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, pelo prémio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nele, João 1,4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e Ele me deu a sua vida. Agora eu tenho a vida dele em mim. Quem é que tem a vida dele em si? Diga, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Eu tenho a luz dele. Eu tenho a vida dele em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos para o inimigo número 3. Ainda não chegamos só agora ao 3. Falta de entendimento em relação
à nossa posição de justiça em Cristo. Falta de entendimento em relação à nossa posição em Cristo. A terceira coisa que tem de compreender é que Jesus Cristo é a nossa justiça. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, fomos justificados mediante a fé. A fé na nossa vida, quão importante é. Justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a nossa justiça está baseada no facto de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, se tão somente nos arrependermos e confessarmos, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem, confessar os nossos pecados. Quão importante é nós irmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão e não voltarmos a eles. Somos novas criaturas. Não vamos voltar lá atrás. Sabe, a nossa justiça está centrada naquilo que Jesus Cristo fez e não em nossas próprias obras. Pois a Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus... acho que não vou dizer isto. Senão vocês ainda vão ficar zangados comigo. E eu não quero. Posso dizer? Alguns dizem amém, mas não. Posso dizer? Pois a Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Isto às vezes, há cada coisa cá dentro. Não, já. Isaías 65, 6. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu vingar-me-ei totalmente. Sabe, a nossa justiça é a justiça de Cristo, que é lançada em nossa conta. Só somos justos porque Ele nos justificou. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos, que nós temos. Tinha as mesmas paixões que temos, mas mesmo assim, Deus lhe chama do justo. Tinha as mesmas coisas. Deus lhe chama do justo. É engraçado. Elias orou com perseverança e não choveu. Outra vez orou e o céu deu chuva. Elias teve os seus altos, os seus momentos de alto e baixos, mas ele não confiava em sua justiça própria, mas na justiça de Deus. Em Tiago 5, 17 diz isto: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18: e orou de novo, e o céu deu chuva,
e a terra fez germinar os seus frutos. Glória a Deus. Quantos Elias temos aqui? Oh, pastor, eu não sou parecido com Elias. Então você ou é um santo de barro ou de madeira, que não faz nada, não serve para nada. Porque se você é de carne e osso, tem alma, tem sentimentos, Elias também é de carne e osso e também tinha sentimentos. E Elias orou e choveu, Elias orou e não choveu. Mas quando Elias orou e choveu, teve a terra o quê? Frutos. Quando nós oramos com perseverança e cremos em Deus, nós vamos ter frutos na nossa vida. Vamos para o inimigo número 4. Já deixamos o terceiro para trás. Falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. Muitas vezes não há entendimento de usarmos o nome de Jesus. O nome de Jesus nos foi dado. E nós podemos usar o nome de Jesus. E tudo aquilo que pedirmos ao Pai no nome de Jesus nos será dado. Sabe, quando não entendemos que temos o direito de usar o nome de Jesus, então ficamos cativos e perdemos espaço para o diabo. Eu não quero perder espaço para o diabo. Eu quero que ele vá. Por isso, eu tenho que saber que o nome de Jesus Cristo, em João 16, 23 e 24, diz assim: se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dá. Sabe, quando nós descobrimos o poder que tem o nome de Jesus, e quando descobrimos que Ele nos deu o privilégio de usar o seu nome, tomamos nosso lugar de autoridade sobre Satanás e então experimentamos uma vida de vitória. Sabe, eu não tenho muito por costume dizer: oh Deus, dá-me isto, dá-me aquilo. Eu tenho de sempre dizer: Pai, no nome de Jesus eu venho a Ti. Porque o nome de Jesus, eu costumo dizer, é a porta para eu entrar ao Pai. É a chave para eu chegar ao Pai. E tudo aquilo que eu pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele me dá. Sabe, há muitas pessoas que não veem Deus como Pai. Eu vejo. Veem Deus... Não. Deus é o meu Pai. Foi Ele que me criou. E você não crê que Deus é seu Pai? Deus nos amou de tal forma que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos separados de Deus. O homem todo estava separado de Deus. Mas Deus nos amou e enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Só aos 17 anos eu conheci o verdadeiro Jesus. Mas hoje eu sei quem sou. Em Cristo sou um filho de Deus. Fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Fui lavado. Sou um filho de Deus. Aleluia. Sabe, e a esse respeito Jesus também disse lá em Marcos 16, 15: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais irão àqueles que creem em meu nome, expulsarão demónios. Ó pastor, Jesus derrotou o diabo, mas há para aí muito demónio à solta. E os filhos de Deus têm autoridade. Engraçado, eu vinha a falar com a minha esposa de manhã sobre autoridades. Sabe que quando está um agente de autoridade, ele é autoridade ali naquele lugar, certo?
E ele está debaixo de uma autoridade maior ainda. Ele pode ser nem um cabo, pode ser um soldado, nem um sargento, mas depois por aí fora tem autoridade até chegar ao exército, ao presidente, ao general que está lá em cima. Isso é autoridade. Nós temos um general que é Jesus Cristo. E Ele nos delegou a autoridade para nós usarmos o seu nome. Por isso, quando nós usamos o nome de Jesus Cristo, porque os agentes da autoridade aqui nesta terra usam a autoridade deles baseada na lei, nós usamos a nossa autoridade baseada no nome de Jesus Cristo. Por isso, quando nós ordenamos a um demónio para sair dali, ele tem de sair no nome de Jesus Cristo. Porque Deus nos deu autoridade em Jesus Cristo. Nós temos que exercer essa autoridade, porque há autoridade no nome de Jesus Cristo. Eis que vos dou poder para expulsar demónios. Sabe, era bom se nós conseguíssemos olhar e ver os demónios. Podemos ver as ações que eles fazem. Através de situações, através de pessoas, através... Estes sinais seguirão aqueles que crerem. É preciso crer em nome de Jesus Cristo e tomar essa ação, essa autoridade. A Bíblia não diz que os sinais acompanharão os pastores, os diáconos, os líderes, mas aqueles que crerem. Sabe, é preciso saber quem somos. E é preciso crer nas coisas certas. Porque há aí muitos crentes. Pastor, agora você já está aí para outro caminho. Não estou aí para outro caminho nada. Há aí muitos crentes. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê nele? Glória a Deus. Está certo. Estamos certos porque cremos em Cristo. Somos seus filhos, temos de ser seus discípulos. Porque crer é uma coisa, ser discípulo é outra. Acompanha o crer. Mas há muita gente que crê na bruxaria, na feitiçaria, nas imagens, não sei o quê. Crê em alguma coisa. Agora temos que crer no que é certo, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Amém? Sabe, todos os que creem podem ver os sinais. É somente sair fazendo a obra de Deus e os sinais seguirão. Pastor, é só sair e fazer a obra de Deus. É. Pastor, mas Deus não chamou os pastores, não chamou o líder. Ei, calma. São 5 ministérios que Deus deu. E esses 5 ministérios são para guiar a igreja, para ajudar a igreja, para discipular, para ir em frente. Mas agora para fazer a obra de Deus, para ir pregar o Evangelho aos perdidos, somos todos. Não vou entrar nos 5 ministérios de hoje, um dia poderemos falar sobre isso, mas... temos que crer. Aí o que eu vou dizer agora? Se calhar você fica, pastor, é para mim? É. Todos os crentes, todo aquele que crê em Jesus Cristo, pode curar os enfermos, pode expulsar os demónios. Você pode ir lá fora, falar de Jesus a alguém. A pessoa está com uma enfermidade. Ore por ela e declare cura sobre a vida dela. Pastor, isso é para aqueles que creem. Você crê, vai funcionar. Basta crer no nome de Jesus. Estou quase a terminar. Acho que vou deixar o 6 para outra vez. Ou vocês querem ouvir o 6 ainda hoje? Querem o 6 ainda hoje? Já não acham que é inimigos a mais?
Bem, nós começamos por dizer: combatemos o bom combate da fé. Combater, precisamos ter armas para combater. Sabe, um dia, hoje é chefe, foi um moço para os bombeiros e começou-me a dizer: a gente vai para o incêndio, se não tivermos mais nada, assopramos e apagamos. E eu disse: rapaz, quanto mais assopras, mais acendes. Teve que aprender o inverso. Ou tinha que levar água, ou tinha que levar alguma coisa que batesse e que apagasse. Os soldados não vão para a guerra se não levarem uma arma. Se um soldado vai para a guerra, não leva uma arma, se na guerra já está exposto à morte, sem uma arma, é morte certa. E os cristãos, se não tiverem autoridade, se não usarem essa autoridade, estão sujeitos a morrer espiritualmente. Se não aprendermos estes 6 inimigos da fé, há mais. Hoje só vou até ao 6º. Vamos para o 5º. Vamos para o 5º inimigo. Falta de entendimento do que é agir à altura da palavra. A palavra de Deus é a autoridade suprema. Aquilo que ela diz é verdade. Mas não basta sabermos isso. É preciso tomarmos a decisão de agirmos de acordo com o que ela diz. Não basta somente sabermos citar. Temos de agir conforme ela diz. Em Marcos 8,17 diz assim: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele mesmo, quem? Jesus Cristo. Muitas vezes também citamos 1 Pedro 2,24, que diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas feridas fostes sarados, por suas chagas fostes sarados. Sabe, agir à altura desses textos é abandonar as atitudes de doentes e adotar atitudes e procedimentos de pessoas sadias. Eu estou doente, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não... Em setembro do ano passado, foi quando eu me recordei de novo de mim próprio. E da minha família. Comecei a vir à igreja, havia pessoas que eu olhava, elas vinham, me cumprimentavam e eu não conhecia ninguém. Mas eu caminhava. Ia haver aqui uma conferência. Iam estar cá pastores, nossos amigos. E eu, a minha esposa, o meu filho, o pastor Pedro, disse: pai, fica em casa, é muita gente, é muita confusão. Não, eu vou. Porque eu tenho de agir na minha fé. E Deus começou a agir. Mas se eu ficar... Estou coitadinho de mim, para que as pessoas tenham peninha, peninha de mim. Penas têm as galinhas. Eu não quero penas. Eu quero fé. Eu quero vitória. Eu tive de agir.
me esforçar. Sabe, agir à altura desses textos é abandonar as atitudes do doente e adotar atitudes e procedimento de pessoas sadias. Para exemplificar isso e como funciona mais ou menos, eu vou-lhe tentar contar o testemunho que eu li um dia no livro do pastor Theo Osborne, um grande evangelista, já não está no nosso meio, já está na glória. Ele conta que uma jovem crente estava com tuberculose nos ossos. E como naquela época a tuberculose era uma doença incurável, a moça estava simplesmente esperando a morte. Aconteceu que, como ela era uma cristã dedicada, certo dia, deitada na sua cama, ela lia as Escrituras e casualmente, ou melhor dizendo, providencialmente, ela chegou em 1 de Pedro 2,24 e ela leu: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ela parou ali e regozijou-se. Louvou a Deus, pois afinal de contas ela estava morrendo, mas tinha a certeza da sua salvação. Iria morar na glória eterna com o Senhor depois de louvar a Deus. Ela estava toda: eu vou para a glória, sou salva, Jesus Cristo perdoa os meus pecados. Então parou e voltou à leitura. E então ela leu a última parte do versículo: por suas feridas fostes sarados. Ora, ela tinha lido a primeira e tinha ficado toda alegre, porque era salva e ia viver com o Pai na glória. Ela parou, pensou e então concluiu: se a primeira parte é verdadeira e se vou morar no céu com o Senhor, então a segunda parte também é verdadeira. E neste caso, estou curada. Olhe a maneira de agir dela, a ação dela. Ela chamou a sua mãe e, radiante de alegria, lhe contou que estava curada, mostrando o texto à sua mãe. Ora, a mãe também era cristã. Fez uma festa com a filha. Pelo contrário, fez de tudo para manter a filha na cama. Mas ela insistiu e disse: a Bíblia diz que estou curada, a senhora não diz que toda a palavra de Deus é verdade? Eu acho que às vezes temos que enfrentar pessoas e dizer: olha, que a palavra de Deus toda é verdade, não é só algumas coisas é toda, é verdade. Se a palavra de Deus é verdade, esse texto também é verdade e eu estou curada, pois é isso que a Bíblia está a dizer. Mas a mãe continuou a fazer tudo para manter a filha na cama. Quantos crentes você já disse, Jesus me curou? E lhe disse assim: calma, você tenha calma, olha, veja lá se isso é verdade. São crentes, não sei em quê, mas são. E aquela filha, contra a vontade da sua mãe, se levantou, tomou um banho e nunca mais voltou à cama como doente. Ela se firmou na palavra e em uma semana já havia recuperado metade do seu peso. Ela ficou curada porque agiu à altura da palavra de Deus. Temos de agir à altura da palavra de Deus.
E eu digo-lhe, este homem, o Tal Osborne, era um homem que tinha ministério de cura divina e salvação a nível... Na Índia, então, aquilo foi aos milhares. Ele e a esposa. Mas nós temos que agir segundo a palavra de Deus, na nossa própria vida. Sabe, a palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todos os dias eu levanto as minhas mãos para o céu e digo: Pai, graças a Deus, porque quando eu imponho as minhas mãos sobre as pessoas, Tu estás a curar. Porque eu tenho bem a certeza, a convicção que não sou eu que curo, que é Ele que cura. Mas eu confesso, declaro, no nome de Jesus Cristo. Vi o testemunho de uma enfermeira crente, não era carente, era crente, que tinha fé e que chegou lá uma pessoa, ela estava no bloco de partos, e aquela senhora, sabe que agora existem muitas coisas, mas há uns anos atrás, aí há 30 e tal anos, aquilo não existia quase nada. Ou existia algumas coisas já, mas não era o que existe hoje. E ela estava condenada à morte, a ter o filho, e sabem que muitas pessoas nos partos morriam. E ela disse àquela mulher: mulher, Cristo te ama, Jesus te ama, deu a sua vida por ti, e se tu creres em Cristo e orares comigo, tu não vai acontecer nada, e vais ter um parto normal, no nome de Jesus Cristo. E ela disse: eu quero. Ela fez uma oração, levou-a a receber Jesus, levou-a a orar, orou por ela. 5 minutos depois, pum! O filho nasceu, normalmente, e ela não morreu. Quantos filhos de Deus estão aqui? Diga: eu vou agir segundo a palavra de Deus, a verdade. Vamos terminar o inimigo número 6. Falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão. Vou voltar a dizer: falta de entendimento a respeito da necessidade de manter firme a nossa confissão de fé. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, da fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O livro de Hebreus acerca da fé, Quem é que quer ler o versículo comigo? À minha maneira, como eu leio para mim. Querem? Pronto, só aqueles que quiserem, os outros ficam ferme lá a bucha. Então leia comigo. Eu guardo firme a confissão da minha fé, não vacilo, pois firme é aquele que fez a promessa e Ele é fiel. É como eu leio, adapto a mim. A palavra é para quem? Já sei, é para mim. Pronto. Diga: a palavra é para mim. A palavra é para cada um de nós. Por isso, eu adapto a palavra a mim. As promessas de Deus, adapto a mim. Sabe, a Bíblia está a dizer que devemos manter firme a nossa confissão. Mas o que é a confissão? O que devemos de confessar? Confessar é falar a mesma coisa que a Bíblia diz, ou seja,
devemos falar o mesmo que a palavra fala. Em Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Eu fui buscar uma frase, ou duas frases, costumava dizer um grande homem de Deus, chamado Kenneth Hagin, já está na glória também. Se ele estivesse cá agora, esta semana tinha feito 106 anos de idade, esta semana que passou, mas também ele foi há poucos anos que ele foi embora, para a glória. E ele diz assim: a fé é medida pela nossa confissão. Afinal, a fé tem medida, é medida pela nossa confissão. Mais cedo ou mais tarde, nos tornamos aquilo que confessamos. Isto foi um homem que fez uma revolução na fé a nível mundial. Muitos são derrotados porque se recusam a confessar a palavra de Deus, dizendo que não podem confessar algo que não sentem. Só que estes se esquecem que a fé nada tem a ver com o que sentem. A fé não tem a ver com sentimentos. Há algumas coisas que nós sentimos. Sentimos frio, sentimos calor, sentimos fome. Sentimos. Mas fé não tem a ver com sentimentos. Fé tem a ver com a confissão. Ajuda aí o seu irmão e diga: cada um confessa aquilo que quer. É verdade ou não é? Você não pode obrigar ninguém a confessar aquilo que ela não quer. Vamos, se fala de derrota, será derrotado. Se fala de doença, ficará doente. Se fala de pobreza, será pobre. Se houve crítica, murmuração, maldicência, é isso que vai colher. Vai colher o fruto disso na sua vida. Lembre-se, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não outras coisas. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que ouve e fala tem muito a ver com a sua fé. Fé cresce por ouvir a palavra de Deus, não ouvir outra coisa. Fé para a salvação e fé para as suas coisas, para outras coisas. Fé é liberta por palavras. Um dos grandes males da vida é esse jeito de reclamar por tudo. E quanto mais reclama, mais azeda e mais amargo se torna a vida. Aquele povo, pastor, que povo é que você está a dizer? O povo passou o deserto do Egito para a terra prometida. De tanto aquele povo reclamar, murmurar, queixar-se, criticar, vieram serpentes venenosas que os mordiam e eles morriam. Picavam aquele povo e muita gente morreu.
Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a crítica e com a murmuração e com as contendas que você ouve. Isso não faz parte da fé. Isso faz parte do diabo. Oh pastor, mas... amado, é só o 6º ponto. Eu nem sequer vou para o 7º. Porque senão... Cuidado. Eu não estou de acordo com aquilo. Sei, problema teu. Está de acordo com... Aquilo está em linha com a palavra de Deus. Está, mas eu não concordo. Se não concorda com a palavra, como é que vai concordar com o pastor? Ou que vai concordar com o irmão? Vamos para o livro de Judas. Gostava de escrever pouco, por isso é que só escreveu um capítulo. Mas escreveu coisas boas. Judas capítulo 1, verso 16. E diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quando eu li isto, fiquei, oh Deus, mas Judas escreveu isto? Escreveu. Fui à procura de outras Bíblias, de outra tradução, e encontrei isto assim: são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguirem o que querem. Eu disse, oh Deus, mas isto é... E eu estava a orar e lembrei-me que de antes havia os tanques de lavar nas aldeias, nas freguesias, nas coisas, que era o sítio do diz que disse e do conto e não estou de acordo e não quero e não sei o quê, ali lavava-se a roupa e lavava-se a vida das pessoas. Mas você diz, pastor, pronto, mas isso já acabou, agora há máquinas de lavar. Mas eu vou-lhe dizer, agora há uns tanques muito mais modernos. Muito mais modernos. Sim, pastor, tanques modernos. Eu quero um desses que é para lavar a roupa, que é para não ter a máquina, porque a máquina gasta luz. Não, irmão. Só que não se chama máquina. Chama-se telemóvel. Chama-se telefone. Chama-se internet. Chama-se... As pessoas que usam de estar junto umas das outras para estar... Isso destrói a sua fé e a fé dos outros. Cuidado com aquilo que ouve. Fé vem por... Vamos lá ler Romanos 10, 17. Coloquem aqui, por favor, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é por ouvir a palavra de ninguém, não é por ouvir quem não concorda, não é por ouvir quem não está assim, quem quer que seja assim, quem quer que seja assado. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh pastor, mas o pastor estava a falar das serpentes lá no deserto que picavam e eles morriam. Pois é, o veneno vem da murmuração. O veneno vem da contenda. O veneno vem da crítica. Vem da reclamação, da maldicência e vai enfraquecendo, vai tirando a vida de Deus de pessoas. Precisamos prevenir e não deixar que esse veneno cresça em nós, que essa erva daninha que é maligna esteja conduzindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Meu amado, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você pode dizer, pastor, mas o telemóvel não é uma coisa boa. Ótima. Eu falo com amigos em todo o mundo.
pelo WhatsApp. Essa coisa agora que existe, que é o WhatsApp. Mas falamos de Cristo, falamos de Deus, falamos dos milagres que Deus está a fazer. Sabe, que maravilha é. Um dos pastores nossos, que nós temos estava em Brasília com o apóstolo Guilherme Maldonado, e já no final da reunião, e uma moça que tinha tido 3 AVCs, andava numa cadeira de rodas, não falava, e ele já ia a sair, começou a ouvir pessoas a gritar, e viram uma cadeira de rodas no ar, e foram a ver o que é que está a acontecer. Ela vinha a correr, vinha a andar, vinha a falar, estava completamente curada. Calma. É um milagre muito bom, mas sabe, mas automaticamente eu recebi no meu telemóvel, porque aquele pastor filmou tudo e partilhou. É ótimo para trazer boas notícias, milagres, maravilhas, mas também leva aquilo que é mau. Cuidado, fé vem por ouvir. Posso brincar com vocês? Não infete os seus ouvidos com falta de fé. Provérbios 18, 20 e 21, o grupo pode subir. Eu quero vos levar a vocês verem o que há de bom no confessarmos a palavra de Deus e confessarmos o contrário, ou ouvirmos sequer o contrário, porque aquilo que nós ouvimos fica cá dentro. Verso 20, 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca. Quem é que já deu bananas? Quem é que já deu pêssegos pela boca? Morangos? Não. Fruto. São as palavras, aquilo que nós falamos. Se fartará o seu ventre, o seu interior, aquilo que nós queremos. O pastor Kenneth Sagan, quando ele começou a ensinar isto, ele foi a uma igreja e lhe trouxeram uma moça que já tinha quase 40 anos e não podia ter filhos. E pediram-lhe: olha, se você orasse por mim, porque eu quero ter filhos. E ele levou-a a dizer que ela podia ter filhos e que tinha que ela própria confessar aquilo. Claro que ele orou por ela ali logo e lhe disse: agora a sua confissão não é aquilo que os outros lhe dizem, é aquilo que a palavra de Deus diz. E você confessa que vai ter filhos, que vai ter filhos. Passado 6 meses, recebeu uma carta, em casa dele, a dizer que ela já estava grávida. E 1 ano e meio depois, ele foi àquela igreja de novo, passou por lá outra vez, e ela lhe veio apresentar o filho. Aquilo que nós confessamos e acreditamos. Quantos de vocês precisam de um milagre na sua vida? De algo na sua vida? Ouça, tome 2 atitudes. Primeira, confessa a palavra de Deus. Segunda, não ouça aquilo que os outros lhe querem dizer. Porque o fruto da nossa boca é muito importante. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe, mas se fala saúde e prosperidade e vitória, então será isso que você vai ter.
Eu fui à procura de outra tradução que diz assim: as palavras sábias saciam, satisfazem, como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará. Eu fui à procura de uma palavra idêntica: vergará, com as consequências. Eu vou voltar a falar este versículo 21 nesta tradução. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará, vergará, com as consequências. Ou brilhará com as consequências. Aquilo que falar é aquilo que você vai colher. Ajuda aí o seu irmão do lado e diga: cuidado com aquilo que falas. Fala fé, fala abundância, fala prosperidade, fala cura, no nome de Jesus Cristo, e colherás no nome de Jesus. Amém. Amém.